Oi, gente. Um mega escândalo, tem mais detalhes agora com a Santinha do Pau Oco, Michele Bolsonaro. Se você não conhece a expressão Santinha do Pau Oco, é aquela mulher que se finge de boazinha, né, de muito correta. Às vezes, no caso da Michele, finge, assim, fala da importância de falar libras, não é? De cuidar dos cegos, dos deficientes, que seria uma mulher cristã muito correta, mas está envolvida em um mega esquema de corrupção. E os detalhes são os seguintes, são trazidos por uma reportagem do Estadão, que eu vou trazer para vocês o resumo da Carta Capital. Mas uma empresa investigada por pagar as contas da Michele movimentou 32 milhões de reais. E sabe qual é o detalhe? A empresa não tem porte para movimentar 32 milhões de reais. Aliás, a empresa, em um determinado momento, recebeu 16 milhões de reais e gastou os 16 milhões de reais que recebeu logo depois. Quase como se fosse uma operação de lavagem de dinheiro. E o envolvido é um dos ajudantes do Bolsonaro, que fazia parte do grupo do Mauro Cid, que foi preso por falsificar carteira de vacinação. Essa figura aqui, ó, vou destacar para vocês, ele, ó, cadê o nome dele? A empresa é a Cedro do Líbano Comércio de Madeira e Materiais de Construção, né? E a figura é o sargento do Exército Luiz Marco dos Reis, preso desde maio por causa da falsificação, né? Ele integrava a equipe do ajudante de ordem Mauro Cid, né? E ele era quem sacava o dinheiro e usava esse dinheiro para pagar as contas pessoais da Michele Bolsonaro. Um dinheiro que era um dinheiro fruto de lavagem de dinheiro, né? A tal da empresa Cedro tinha contratos públicos, tudo leva a crer contratos fraudulentos, não é? Não prestava esse serviço ou eram superfaturados, era uma quantidade enorme de dinheiro, não é? Aí esse dinheiro era utilizado por esse auxiliar para pagar as contas pessoais da Michele Bolsonaro, cabeleireiro, entre outras coisas, né? E se você acha que a Michele Bolsonaro usava para pagar as contas pessoais apenas dela, você estaria enganado. Porque como traz a reportagem, né? A reportagem traz, era utilizada também para pagar a conta de parentes de Michele. Sim, aqui os contratos. A empresa tinha contrato com o governo federal por meio da Codevasp e outros órgãos públicos, e os recursos repassados ao militar, o tal do sargento, eram sacados e foram usados para pagar contas da ex-primeira-dama, Santinha do Pau Oco, e parte do dinheiro também teria sido repassado para parentes de Michele. Parentes de Michele, né? Aí tem a investigação. Foi quebrado o sigilo bancário, fiscal, telemático do Luiz dos Reis, né? E aí estão descobrindo tudo, né? E as solicitações, aqui dos detalhes, né? Eles também encontraram coisas no celular do Mauro Cid que levou eles a essa investigação do Luiz Marco, né? Luiz dos Reis, né? E a Polícia Federal não havia identificado um vínculo formal ou informal entre Reis e a empresa para justificar a movimentação financeira. No mesmo período, Reis esteve envolvido nas transações investigadas pela Polícia Federal sob suspeita de desvio de dinheiro da presidência por meio de Mauro Cid e a pedido da então primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, Reis repassou quantias a pessoas indicadas por assessoras de Michele, entre elas Maria Gracer de Moraes Braga, tia da ex-primeira-dama, e Rosimeire Cardoso Cordeiro, responsável por um cartão de crédito utilizado por Michele. Ou seja, essa imagem da Michele, que a Michele tentou construir já há muito tempo, né? Como uma mulher que fala libras, que cuida dos deficientes visuais, não é? É uma mulher que é uma mulher cristã, honesta, não é? Isso daí é uma fachada. Isso daí é pura hipocrisia, né? Aliás, estranho seria se não fosse hipocrisia, tendo em vista que ela se juntou com o Bolsonaro, que era conhecido não só pelos funcionários fantasmas, mas por roubar dinheiro da gasolina quando ele era deputado. Porque ninguém acredita que o Bolsonaro rodou o Brasil todo com a gasolina paga, né, pela Assembleia. Aquele dinheiro ele embolsava, é óbvio isso, né? Então, todo mundo sabia dos funcionários fantasmas, do roubar o dinheiro da gasolina, que Bolsonaro fazia esquemas, não é? Isso era amplamente conhecido.
Não pensem que a Val do Açaí foi o único caso, né? Aliás, essa prática de funcionários fantasmas a gente viu ser reproduzida pelos filhos, não é? Os filhos copiaram o pai nessa. E aí a Michele Bolsonaro, obviamente, vendo isso, deve ter pensado: tenho que entrar nessa jogada, né? Falta eu aí, também vou participar. E o uso do dinheiro público, desses contratos fraudulentos, para pagar contas pessoais dela e da família dela, deveria entrar numa espécie de manual ou vai entrar num dicionário futuro de patrimonialismo. Escuta o que eu estou dizendo. No futuro, alguém vai procurar o conceito de patrimonialismo, de uso do dinheiro público ou apropriação do dinheiro público para fins privados e particulares, e a confusão entre o público e o privado. E vai ter algum dicionário político do futuro que vai utilizar a cara dos Bolsonaros, ou talvez a cara da Michele Bolsonaro, fazendo aquele sorriso dela assim. Vai acontecer. Isso daí eu tenho poucas dúvidas, entendeu? Os livros de história do futuro vão pegar esses exemplos, não é? E vão dizer assim: quando você quiser compreender o que é o uso privado da coisa pública, veja o exemplo de Michele Bolsonaro, né? Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro vão ser os exemplos que vão ser utilizados para melhor compreender esse fenômeno histórico brasileiro. Porque o patrimonialismo não começa com os Bolsonaros, não é? O patrimonialismo é uma característica do Estado brasileiro. Mas os Bolsonaros são uma espécie de um exemplo assim, muito bem acabado disso. E é por isso que eu tenho já refletido sobre isso, que a seita do bolsonarismo, né, que infelizmente acomete uma quantidade significativa de seres humanos ainda, né, é uma coisa ainda a se investigar, é lamentável, né, mas enfim, eu não acho impossível. Claro que tem que ser investigado aquela história do Pix, do Bolsonaro recebendo milhões de reais, mas eu não acho impossível que, de fato, ele tenha recebido esses milhões de reais e não seja só lavagem de dinheiro, mas que tenha muitos bolsonaristas que mandaram esse dinheiro para ele mesmo. Porque o bolsonarismo hoje se assemelha muito a aqueles pastores que são mercadores da fé, que enganam as pessoas e que as pessoas sabem que eles andam com carrão, que eles têm jato, que eles têm barcos, que eles têm mansões, né? As pessoas sabem, mas as pessoas continuam projetando valores que elas queriam ter, ou que elas imaginam que essas figuras tenham sem elas terem, né? E dão dinheiro para esses trambiqueiros, né? Agora, pensar que o Brasil foi governado por 4 anos por esses trambiqueiros de quinta categoria é realmente deprimente. Mas eles foram derrotados, pelo menos mais recentemente, né? Embora muitos bolsonaristas ainda estejam no Congresso. E o bolsonarismo precisa ser derrotado a longo prazo. Mas que a gente nunca esqueça que foram trambiqueiros que foram eleitos em 2018, mas trambiqueiros de quinta categoria. E esse caso apenas exemplifica e demonstra isso, né? Agora resta a justiça puni-los, no rigor da lei, pelos seus trambiques, pelas suas corrupções, né? Pelo seu peculato, cujas evidências parecem mais sólidas a cada dia que passa. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, compartilhe esse vídeo, quem sabe se torne membro, apoiador, e com certeza divulgue o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto em todas as suas redes. Aliás, vou dizer mais, não só divulgue, peça para outras pessoas divulgarem, assinarem, se juntarem a gente nessa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.